Olá, selvagem! 8 anos depois, nós estamos aqui ainda que sejam 8 anos com vai e volta, para gravar o nosso primeiro episódio de novo, em que a gente vai apresentar o sistema Savage Worlds, nosso sistema preferido aqui no cast, para quem não conhece, ou para quem já conhece, mas quer lembrar como é o básico. E para isso a gente está aqui com ela. Oi, eu sou a Hades e eu continuo sendo a papisa da Sacra Igreja da Selvageria. E a gente está aqui também com ele, Goldael, e vamos trocar o D20 por alguns D6, D8, D10 e D4 e D12. É muito mais divertido jogar dados variados. Nossa, vários barulhos diferentes. bora trocar pelo dado selvagem, né? Exatamente. E é isso, galera. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, curtindo esse cast, que é um episódio especial. E esse episódio também é aquele que você vai mandar pro seu coleguinha que não conhece o Savage Worlds. Se você já conhece, escuta, dá uma refrescada na memória, vê se você concorda com a gente, se tem coisa para adicionar. Mas principalmente para mandar para aquele seu colega, seu amigo que quer começar a Savage Worlds, mas não sabe exatamente como e por onde. Manda para cá que a gente vai deixar uma boa impressão. E para quem é novo aqui, seja bem-vindo. Espero que vocês gostem. A gente volta já já. Então, galerinha, vamos lá. Vamos começar do início, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente faz é, primeiramente, saber por que a gente gosta tanto desse sistema, né? Por que a gente está aqui perdendo o nosso tempo, ou melhor, investindo o nosso tempo para falar dele. Vamos começar com o Goldael. Porque é um sistema, como já diz o próprio slogan, é rápido, divertido e furioso. Eu não sei se exatamente nessa ordem, mas são essas 3 palavras que tem, e ele de fato entrega essas 3 coisas. É um sistema genérico, que a gente vai falar mais em breve, e que a gente pode jogar qualquer estilo, ele se encaixa bem na maioria dos estilos, na maioria dos cenários, e tem uma comunidade maravilhosa. E a Hades? De alguma forma, ele responde a todas as coisas que me incomodam e me irritam em sistemas antigos. Eu acho ele fascinante por isso. Ele é dinâmico pra caramba. Você não fica... cenas de combate não ficam chatas e maçantes. Não tem... Mano, ele responde assim de verdade. Todas as críticas que eu já tinha feito, especialmente ao mundo das trevas, porque foi o que eu mais joguei, o Savage responde com uma leveza assim que eu olhei e falei: ok, eu gostei disso. Eu quero mais disso pra minha vida. Agora passando a bola pro Nando. O que eu gosto do Savage Worlds é que ele é um sistema que ele te dá conforto, do ponto de vista de que tu não depende de quem tá narrando pro jogo ser legal. Como assim? Tem muito sistema que é muito aberto, é muito definido por quem narra as coisas, como as coisas acontecem. Por exemplo, o D&D 5. O D&D 5 tem a parada de que tem muita coisa que fica a cargo de quem tá narrando, definir. É tudo muito opcional. O Savage Worlds tem uma base ali que te dá uma certa estabilidade, e você, quando tá narrando o jogo, adapta isso ao seu estilo de jogo, beleza, mas você vai ter aquela base. Então eu gosto de jogar e sempre tendo uma base, de não ter alguém que vai definir que, eu quero não usar determinadas regras ou usar outras, e eu vou tornar esse sistema muito diferente daquilo que eu tô acostumado. O Savage Worlds não tem isso, permite fazer uma customização mantendo uma base. E eu gosto muito dele nisso, porque a gente consegue jogar desde alguém que gosta de um combate super detalhado, vai se divertir, e aquela pessoa que gosta de definir um combate com uma rolagem só também pode se divertir, porque o sistema permite que isso aconteça. Então, eu gosto dele nisso. Ele consegue equilibrar, ele não é só narrativista, e ele tem uma mistura entre o crunch, né, um sistema bem gameista, e com muitos elementos de sistema narrativista. Ele consegue trazer isso junto e tu consegue dosar da forma que tu quiser. Então isso é o que me atrai nele. Então, diante disso, gente, afinal de contas, quem tá ouvindo a gente deve estar pensando, mas o que diabos é o Savage Worlds, né? O que é esse sistema? De onde ele saiu? Como ele vive? O que ele come? Saiba tudo sobre a vida destas criaturas hoje à noite, no Globo Repórter. Savage Worlds é um sistema de RPG genérico. Se você não sabe o que é um sistema de RPG, a gente vai ter que fazer um episódio separado só pra isso, tá? Porque dá treta definir RPG. E vai ter. Vai ter um dia. Mas dá treta definir o que é RPG. Mas ele é um sistema genérico, o que isso significa? Que normalmente o que acontecia era sistemas de RPG, que o sistema é o conjunto de regras, eles virem atrelados a um cenário
próprio e particular. Por exemplo, o sistema de Mundo das Trevas é o Storyteller. Ele está atrelado a jogos como Vampiro, Mago, Lobisomem. O sistema do D&D é o D20. Ele está atrelado a cenários como, sei lá, Ravenloft é só o que eu conheço. Você tem os outros aí. Atrelada ao cenário de fantasia, né? O Storyteller, ele tá atrelado à questão de horror moderno, enquanto o D&D, como sistema, tá atrelado à fantasia heróica, no caso. Igual o Pathfinder também tá atrelado à fantasia heróica. A grande questão é que esses jogos, eles têm um gênero, eles já vêm com um gênero. Eles são feitos para rodar em um gênero só. E aí, se tu quisesse jogar outra coisa, tu até conseguia, mas tu tinha que modificar por tua conta, geralmente, né? Então a gente poderia fazer um cenário de supers aqui usando o sistema Storyteller, mas eu tinha que fazer toda uma adaptação que muitas das vezes eu usava algumas regras do Vampiro, mas era uma modificação minha, né? Nesse caso, o Savage Worlds, ele é um sistema genérico, ou seja, ele não tem gênero, ele serve a diversos gêneros que você pode escolher. Então ele é um sistema de regras que dá conta de diversos gêneros diferentes. Só que isso não quer dizer que ele não tem um estilo de jogo previsto, né? Uma atmosfera para essas histórias. Então você consegue jogar em diversos gêneros diferentes, horror, aventura, ficção científica, fantasia medieval, fantasia moderna, enfim, mas com um estilo de jogo próprio do Savage Worlds. E a definição do estilo de jogo do Savage é a questão dele ser pulp, né? Ele é um jogo de ação, basicamente. Não só, mas assim, eu defino como cinematográfico. Eles definem como pulp. Eu defino como cinematográfico. Concorda, cinematográfico. Ele é um jogo genérico de ação pelo fato de que a maioria das regras dele cobrem situações de ação. Ah, mas eu posso fazer um jogo de horror pessoal, eu posso fazer um jogo de ursinhos carinhosos aqui que não vai ter ação nenhuma, vai ser só diálogo. Ok, dá, mas aí você vai ter que inventar a maior parte das coisas porque o sistema te dá suporte até para interações sociais, outros desafios não de combate, mas o grosso das regras está voltado para ação, não só combate, né? Ação no geral. Porque os personagens, eles são personagens como se fossem os principais de uma série, de um filme, de um livro. Então eles são mais capazes do que a maioria dos outros personagens no cenário, o que permite aos jogadores arriscar mais, tentar coisas mirabolantes. Não é o fato de ser heróico e destruir, explodir um castelo com o poder da mente. Não é isso. Mas é você tentar saltar uma distância grande, é você tentar atirar pela janela no carro em movimento, você se pendurar todo pelo lado de fora e conseguir atirar para trás enquanto o motorista desvia de carros e outras coisas no meio do caminho. Então essas coisas que parecem arriscadas, mas você tem uma chance maior de conseguir fazer elas. É o adjetivo cinematográfico aí, né? Essa ideia de fazer cenas grandiosas, de proezas, né? Fazer grandes proezas. A outra coisa de cinematográfico também são as reviravoltas. É isso que eu acho que é o grande coisa que talvez eu não falei no bloco passado, é que o Savage Worlds acontece em situações, por exemplo, um combate em que uma jogada vira o combate ao contrário. Então a gente estava aqui, estava conseguindo avançar, estava ganhando, e de repente uma jogada aqui fez um dos personagens cair de uma vez. Como não tem ponto de vida, depois isso pode acontecer. E aí muda a figura do combate, e de repente a gente estava todo feliz indo pra frente, agora a gente vai ter que recuar, e se a gente tiver que fugir, aí existe uma outra regra que permite a gente fazer uma perseguição, uma escapada que também é empolgante. Então é um sistema que permite que existam reviravoltas, ele incentiva reviravoltas e dá conta disso. Exatamente nessa questão das reviravoltas, dele ser empolgante, como jogadora, já mencionei isso em mais de um cast, como jogadora de Mundo das Trevas, cara, a gente fugia de combate como o demônio foge da cruz, tá ligado? O combate em Mundo das Trevas sempre foi travado, sempre foi punitivo pra caramba. Não que no Savage você não possa tomar uma explosão de dado na tua cara e se ferrar por causa disso. Você pode, inclusive, provavelmente vai. Eu que o diga, né? Meu personagem foi morto por um NPC no primeiro ataque que ele levou. Um NPC bobão. Ele morreu. Um garçom com a faca de cortar pão. Exato. Então, assim, você provavelmente vai. Mas o tempo inteiro, o Savage, por todas as mecânicas que ele traz, ele te deixa assim, na pontinha da cadeira. Ele não te dá aquele tempo de parar e pegar o celular e se dispersar do jogo. Mesmo que você não seja um personagem combatente.
você tá sempre ali naquela situação, olhando e prestando atenção no que tá acontecendo e tentando interagir e colaborar. E isso era uma coisa que, assim, eu juro pra vocês, por 15 anos, eu achei que eu não gostava de combate em RPG. Aí veio o Savage Worlds na minha vida e eu descobri que eu adoro combate em RPG. Eu sempre gostei. Eu detestava. Eu fazia de tudo. Até hoje, às vezes, narrando, eu sempre dou a opção de resolver conflitos sem combate. Sempre essa opção existe. Mas eu fugia de combate como o diabo foge da cruz. E aí eu descobri com o Savage Worlds que eu gosto de combate. Combate pode ser legal. Sim. Ainda mais porque ele não é previsível, né? É. Tá bom, então a gente já falou por que a gente gosta tanto de Savage Worlds, mas a gente precisa apresentar o Savage Worlds pra galera que nunca teve contato. Verdade. Então, assim, regras de Savage Worlds. Como eu jogo essa bodega? Então, a primeira coisa é como é que é a ficha de um personagem, né, de Savage Worlds, inicialmente. A primeira coisa é que as características do personagem, diferente de outros sistemas que tem níveis, né, por exemplo, D&D, tu tem a força lá entre, sei lá, 10 e 18, entre 8 e 18. No Mundo das Trevas, entre 1 e 5. E no Savage Worlds, não. No Savage Worlds, os atributos e as perícias dos personagens são todas na forma de dados. Então, em vez da gente falar que a força do personagem é 3, 4, 5, a gente fala a força do personagem é D4, D6, D8, D10 ou D12. Então, todos os atributos vão variar geralmente nisso, entre D4 e D12. Pode ter mais, enfim, dependendo do cenário de supers, esse tipo de coisa pode ser um pouco maior. Mas os dados geralmente é entre D4 e D12, né? Passando pelo D6, D8 e D10. E as perícias também. Então, o que é legal é que o sistema já é muito, muito claro de qual dado tu vai rolar. Então, se eu vou fazer um teste de agilidade, eu rolo o dado referente à minha agilidade. Se eu vou fazer um teste de força, eu rolo um dado referente à força. Se eu vou fazer um teste de uma perícia como lutar ou, sei lá, de conhecimento, ela também vai ter um dado atrelado a ela. Então eu vou pegar aquele dado e vou rolar. Então isso já é muito claro. Ele é muito autoexplicativo. Isso. Ele é bem claro, né? E os atributos são 5, né? Que é força, agilidade, astúcia, espírito e vigor. São esses 5. Tirando os 3 que são mais óbvios, né? Que são... os 4, na verdade, são bem óbvios, né? Força, agilidade, a astúcia, que substitui a inteligência, e o vigor. O espírito é aquele que determina a tua força de vontade, é o quão espirituoso é o teu personagem. Então, quanto ele consegue se manter com a mente dele dentro daquilo. Então, se ele for um personagem com D4, que é abaixo da média, a média humana é D6 para essas coisas. Ele vai ser alguém que vai ser provavelmente covarde, vai ser alguém que não tá muito motivado para fazer as coisas. Não tem muitas habilidades sociais. Não tem muito autocontrole. Não tem muito autocontrole, não tem muito, como é que chama, autoestima, esse tipo de coisa. Então o espírito tem a ver com isso, e para alguns cenários o espírito também tem a ver com uma relação mística também, né? E as perícias tem um conjunto de perícias ali, essas são muito abrangentes. Então tu tem lutar serve para lutar com qualquer arma, corpo a corpo. Tu tem atirar, serve para atirar com qualquer arma à distância. Tu tem atletismo, que serve para fazer proezas físicas. Então elas são bem abrangentes. Então o atletismo vai cobrir desde nadar, escalar, saltar, tudo isso você usa atletismo. Então se você, para ser bom em várias coisas, não precisa tu gastar muitos pontos. Investindo em uma perícia, tu é bom já em várias coisas. Então isso é interessante. E ele tem, a partir dessas, tu tem as perícias e os atributos, tu vai complementar com as vantagens, e essas vantagens vão geralmente modificar alguns testes de perícia e atributos, vão te dar acesso a algumas habilidades, enfim. Tem as complicações, que vão te dar pontos extras, em troca de te trazer algumas complicações, mas as complicações também elas são boas, porque elas vão te dar algumas recompensas depois, como a gente vai falar depois dos Banes, né? E elas dão um pouco mais de sabor pro teu personagem, né? Aquele temperinho adicional. É legal que, na verdade, os pontos que as complicações te dão, o próprio game design fala que, na verdade, esses pontos já eram pra ti. Só que eu condicionei ele aqui a você pegar essas complicações para que você tenha desse tempero. E tem algumas características derivadas que a gente vai falar depois. Tem o aparar, que depende do teu lutar, tem a tua resistência, que depende do teu vigor. Mas a gente vai entrar em detalhes quando a gente for explicar mais o combate. Vale ressaltar que as perícias são genéricas, mas o que dá o sabor e a parte específica do seu personagem são as complicações, né, que são os defeitos, e que eu acho uma das partes mais divertidas,
Mas o que relacionado ao que você é bom são as vantagens. Porque você tem furtividade. E furtividade serve para um bocado de coisa. Andar na ponta dos pés, se esconder e fazer uma coisa sem as outras perceberem. Mas, por exemplo, se o personagem é furtivo na cidade, você tem a vantagem ladrão. Ladrão! Que lhe dá bônus na hora de tentar ser furtivo dentro do ambiente urbano. Por outro lado, você tem o mateiro, que lhe dá bônus na furtividade para você ser furtivo no meio dos matos. Então, as perícias são genéricas e abrangentes, mas a especificidade vem das vantagens do seu personagem. Muita gente até reclama, né, dizendo que, com relação aos atributos, principalmente, no início do jogo, os personagens são muito parecidos, né? A maioria vai ter D6 em todos os atributos e vai ter um ou dois um pouco maior, um pouco menor. Mas o que dá realmente a característica do teu personagem são as vantagens. A combinação de vantagens, dificilmente os personagens vão ter as mesmas. Eu acho que a galera é muito reclamona, porque eu já joguei por 2 anos uma mesa em que todo mundo tinha a mesma, entre muitas aspas, classe. Era todo mundo arqueiro, tá? E todo mundo era extremamente... Cada personagem era extremamente único, exatamente por causa das vantagens e desvantagens. E pela personalidade dos personagens. Então cada um resolvia situações de um determinado jeito, mesmo que as fichas às vezes fossem parecidas. Então assim, tem gente que reclama demais. E como o Nando falou, os dados das suas perícias e atributos são as coisas que você rola para fazer os testes. Vale ressaltar que atributos são principalmente passivos. É como se fosse os testes de resistência de outros sistemas. Aqui são os atributos, enquanto as perícias são as coisas ativas que seu personagem tenta. E como é que você faz o teste? Você vai pegar aquele dado relacionado àquela perícia, vamos dizer, persuasão, você quer conseguir um desconto lá naquela arma, você vai pegar o dado relacionado àquela perícia, pode ser, vamos dizer, um D6, e vai pegar o dado selvagem, que é sempre um D6. Então, toda vez que você vai rolar atributo ou perícia, você vai jogar aquele dado relacionado mais um D6. E vai pegar o maior dos dois resultados. Mas tem um detalhe do Godel. Só vai rolar o dado selvagem quem é carta selvagem. Tem esses dois tipos de personagem no jogo, né? No jogo inteiro. Tu tem os personagens principais, os protagonistas e os principais antagonistas. Eles vão ser chamados de carta selvagem. E os outros personagens todos, os normais, eles vão ser extras. Eles vão ser como se fossem os figurantes. Então as regras são diferentes. Os extras seguem as regras normais. Então não é que eles são menores, eles são normais. E os cartas selvagens têm regras bônus que facilitam a vida deles. Uma delas é dar o dado selvagem, né? Porque é muito diferente você lutar contra o Stormtrooper e contra o Lord Vader. Exato. O Lord Vader é um carta selvagem, assim como os protagonistas, e os Stormtroopers são todos extras, por exemplo. Sim. E no caso, todos os personagens jogadores, a grande maioria das vezes, a não ser que o narrador queira fazer alguma coisa diferente, são cartas selvagens também, então você vai sempre rolar aquele D6 junto e vai ver qual o maior resultado. Isso. O número básico, a dificuldade básica é 4, então vamos dizer, sua persuasão é 6, você juntou o D6 do dado selvagem, rolou 2 D6, tirou 4 ou mais, você foi bem sucedido naquele teste. Porém, isso é o teste básico, elementar, nas situações perfeitas, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma preocupação, é 4. E é o sucesso básico, a coisa mais simples ali. Godel, na verdade, qualquer teste que não esteja sendo resistido ativamente por outra pessoa, vai ser 4, sempre. Isso é legal porque você sempre sabe quanto você tem que tirar. Não existe aquela história de, eu rolei aqui e tirei 12. Aí o narrador fala, mas era 13. Pô, é sacanagem. Aí não, aqui é 4. Você sabe quanto você tem que tirar. Se não tem ninguém resistindo, não tô aqui fazendo um teste de escalar contra a montanha, vai ser 4. Agora, não quer dizer que você tenha que tirar 4 no dado, porque pode ser que tenha modificadores o resultado, o teste, né? Exato. Se for normal, sem dificuldade, sem facilidade, você rola o dado sem nenhum modificador. Agora, se tiver alguma dificuldade, você vai adicionar modificadores na tua rolagem. Então se for mais difícil, eu quero escalar a montanha, mas ela tá cheia de limo. Então você recebe menos 2. Então você vai rolar o dado e tirar 2 do resultado. Compensação, isso também funciona para quando a situação tá facilitada para você. Na mesma situação da escalada na montanha, se você teve alguém que foi primeiro e colocou aquele pino com uma corda, pronto, a sua dificuldade é muito menor. Você ainda tem um esforço para subir, mas, né, é reduzido. E o que eu gosto muito de Savage é
que os modificadores deles são muito intuitivos, né? Geralmente vai girar entre -2 e +2, -4 e +4. -2 já dificulta bastante. -4 já é algo que é muito difícil. Eu já rolagem que tinha -8. Eu acho é muito difícil. Acho que o limitador, o sistema ele chega a dizer, ou era na versão anterior, que o limitador é -6, não é? Não tem. Não tem. Não tem. Mas o principal é isso. Se você. -1 é pra dar um temperinho ali. Ó, não é tão fácil assim. Mas o -2 já começa a ficar difícil. Sim. Apesar da dificuldade ser 4, você tem esses modificadores que vão tornar a tua vida um pouco complicada. Inclusive, tem situações em que, se você tá ferido, você tem penalidades normalmente. Então, cuidado. Sim. E nesse exemplo de escalar a montanha, por exemplo, escalar uma montanha sem penalidade nenhuma, sem modificador nenhum, é aquela montanha que a pessoa que fez 3 aulas de escalar a parede consegue. Que é básico, que vai ter uma dificuldadezinha, mas se ela é um pouco mais íngreme, sem tantos lugares para se segurar, e se tem um limo, como o Nando falou, ou se tá chovendo, ou se tá de noite, qualquer coisa, vai ter modificador. E a beleza, o que eu acho bacana, é que ao invés do narrador ou narradora dizer a dificuldade é 5, 6, ou mantém esse segredo, o sistema encoraja, claro que varia de mesa para mesa, mas o sistema encoraja o narrador a dizer, olha, tem -3 para escalar essa montanha. E aí, seu objetivo ainda é alcançar o 4. Tu sabe quanto tu tem que tirar, porque se tu quer tirar 4, tu vai ter que saber quanto vai ter que ser teu resultado total, né? Isso é muito claro, e eu acho isso muito legal. Só que, de novo, né, a 4 é a dificuldade, é pra ti conseguir fazer. Então, eu quero subir eu vou escalar essa montanha porque eu preciso chegar lá o mais rápido possível. Você vai fazer esse teste pra, sei lá, eu tô fugindo e eu preciso escalar essa montanha. Então, se você passar no teste com 4, você consegue escalar essa montanha fazendo esforço, você chega lá em cima. Você conseguiu alcançar o seu resultado fazendo esforço numa velocidade razoável. Agora, se você conseguir tirar 4 acima da dificuldade, ou seja, 8, rolei o teste aqui e tirei 8 ou mais. Então você conseguiu uma ampliação, então você fez isso mais rápido ainda. E como não seria eu se eu não trouxesse um exemplo aleatório, nesse caso de uma princesa da Disney e da Pixar, vou dar um exemplo com aquela cena da Mérida em Valente, que ela tá acertando os alvos no arco e flecha, né? Então, assim, a dificuldade padrão 4, ela é pra se você estar parado tentando acertar o alvo, qualquer ponto do alvo. Uhum. Já é uma dificuldade maior, eu já colocaria um -2 aí, se você quisesse acertar o centro do alvo. Eu vou relembrar que ela tá em movimento nessa cena, tá? Então, tudo bem, tem isso também. Mas essa ampliação sim, você acerta o alvo, você acerta o centro do alvo, ok. Essa ampliação em cima do sucesso base é literalmente a cena, como, por exemplo, em que a Mérida parte uma flecha ao meio com a flecha dela. Você não só fez o que você se propôs a fazer, você fez e deixou todo mundo de boca aberta. Né? É como se fosse o sucesso crítico, né? Exato. Você fez de uma forma melhor. Então é uma ampliação, é um raise. E como é que eu faço pra fazer isso? Eu tenho que tirar 4 acima da dificuldade. Então, e geralmente como a dificuldade é 4, isso daí é 8. Só que para cada 4 acima da dificuldade que saiu no meu resultado, eu chamo de uma ampliação. Isso pode fazer diferença. Então se eu tirei 12, então significa que foi 2 ampliações. Foi 8 e 12. Então eu consegui fazer um negócio ainda melhor ainda. Eu escalei aquela montanha muito rápido e cheguei lá inteirão, sem me cansar. E ainda você pode dizer que, por exemplo, você subiu tão bem que os seus amigos, seus aliados que estão vindo depois, viram aquele caminho e falaram, nossa, eu consigo. E aí você dá um bônus para seus aliados. Se o mestre for gente boa, né? Mas aí a pessoa deve estar perguntando, como é que tira 12 se eu rolo D6, né? Exato! Aí, jovem gafanhoto, a gente entra numa coisa do Savage Worlds maravilhosa, que são as explosões de dados. E que essa explosão é bem simples, o sistema chama de AIS, né? E que você tirou o máximo de um dado, você rola ele de novo. E continua, indefinidamente, até você não rolar mais o máximo dele. Soma com o resultado anterior, né? E soma, exato. Existe essa diferença, porque quando você rola teu dado de atributo e teu dado selvagem, você escolhe o melhor sem somar. Quando você tira o AS, você vai rerolar o dado e aí sim ele vai entrar como uma somatória. Então o exemplo aí é isso.
Tipo, se você rolou um D6 e tirou 6 no D6, você pega esse D6 e rola de novo. Tirou 3, então soma com o 6 anterior e fica 9. O resultado final é 9. Aí você aplica o modificador. Então eu tinha menos 2, então é 9 menos 2, 7. Beleza, então o resultado final foi 7. O que, oficialmente, em termos de jogo, você tirar um 4 ou um 7, no resultado final, depois de todos os modificadores, é a mesma coisa. Só muda o grau de sucesso quando você tira um 8. E o que é bacana é que, parecido com o PBTA, você tem graus de sucesso ali. Você pode ter um sucesso simples, que é você escalou a montanha, e a depender até você só tirou o seu 5 ali, o seu 4, você chega lá em cima e tem um ponto de fadiga porque você cansou, porque é puxada a escalada. Mas você teve uma ampliação, você não se cansa mais. Você teve 2 ampliações, além de não se cansar, você ajudou os seus amigos. E aí vai. E no exemplo da Hades é aquela história. Você tirou 4, entre 4 e 7, você acertou o alvo. Independentemente de onde você queria acertar. Se você queria acertar o alvo, você acertou o alvo. Agora, se você tirou 8, então você acertou o alvo mais perto do centro. Talvez você tenha tirado 12, você acertou no centro e ainda pegou na outra flecha, como ela colocou. Exato. Então é um medidor de quão bem sucedido você foi naquilo. Isso. E inclusive às vezes tem situações como o próprio Godael falou, tipo, eu tirei uma ampliação numa escalada de montanha, de grandes coisas, né? Não. Se o teu narrador for um bom narrador, ele vai fazer exatamente isso que ele falou. Ele vai falar, não, você achou um caminho tão bom que os outros vão subir com um pouco mais de facilidade, sabe? É uma coisa super dinâmica pra, tipo, acrescentar interesse ao jogo, deixar as coisas mais interessantes. De uma certa forma, o teu grau de sucesso pode criar efeitos de jogo também, né? Que tu pode inventar na hora, inclusive. E existem outras, em combate a gente vai ver que o grau de sucesso ele é importante também, mas fora de combate tu pode viajar nisso. Mas tem um detalhe, tem o oposto também, né? Exato, porque aí a galera pensa, eu tenho 2 dados pra rolar, isso significa que minha vida é muito mais fácil, não é mesmo? Errado, falha crítica, otário. Os cartas selvagens são os únicos tipos de personagens que podem tirar falha crítica no sistema. Via de regra, né? Então, e quando é que você tira a falha crítica? Quando você tira 1 no seu dado de atributo ou de perícia, dependendo do que tá rolando, e 1 também no teu dado selvagem. Então você tirou 2, 1, o duplo 1, também chamado de olhos de cobra. Você teve uma falha crítica. Então essa falha não é só uma falha, ela é uma falha com alguma consequência feia. É literalmente o universo olhando na tua cara e falando, hoje não. Sim. O que a falha crítica é uma mecânica comum da maioria dos sistemas, né? Aqui no Savage Worlds você tirar 1 nos 2 dados, tanto no dado selvagem quanto no dado da perícia, do atributo. E aí tem que tomar cuidado, porque quanto menor o teu dado, mais fácil tu tirar 1, né? Então, se tu tiver D4, tu tem 25% de chance de tirar 1. Então aí já começa a ficar perigoso. Ele equilibra, né? Tem mais facilidade de você tirar o número máximo, mas também tem muito mais facilidade de você tirar 1, coleguinha. Mas as pessoas podem ficar pensando, então eu tô à mercê dessa loucura das probabilidades, né? Não dá pra fazer nada com relação a isso. Na verdade dá, a gente tem um controle de aleatoriedade no sistema que são os banions, né? Que é a maravilha do Savage Worlds, que eu chutaria que muitos outros sistemas depois começaram a usar de forma inspirada nisso, né? Eu acho que o Fate veio primeiro e depois o Savage Worlds, aí outros sistemas começaram a incluir essa metamoeda que é o Bane, que é algo que o jogador tem para influenciar a rolagem do personagem. É quase que um atributo do jogador que ele pode escolher quando usar. É um recurso. É um recurso narrativo, no final das contas. Esse é o ponto. Porque o que é que o Bane é? Ele é... toda a sessão inicia, todos os cartas selvagens ganham 3 Banes. E só os cartas selvagens ganham Banes. Então, quem é extra não tem direito a isso. E quais são os usos principais dos Banes? Eu posso gastar um Bane pra rolar de novo um teste que eu fizer de perícia ou de atributo que eu não gostei. E aí eu posso escolher o resultado. Exceto falha crítica, você não pode usar Bane pra falha crítica. Eu pessoalmente diria que o Bane ele é mais uma camada pra diferenciar o teu personagem e dizer que ele é o protagonista dessa história. Porque sim, você está jogando um jogo, então você está sujeito às probabilidades dos dados. Mas você não está completamente à mercê deles. Você é o protagonista, então se você quiser muito fazer aquela coisa,
você vai sacrificar algo, mas vai tentar de novo, vai ter uma nova chance de fazer aquela coisa. E é isso que o Benny, ele te ajuda a fazer. Tem outras coisas que também fazem isso no Savage, mas são recursos extra. O Benny, Sim. ele já vem embutido no próprio sistema. E ele te dá uma gama enorme de possibilidades para que você pode usá-lo. Ele é esse recurso heróico, né? No final das contas, de protagonista. Tanto que o D&D chama de ponto herói. Ponto heróico, exato. Inclusive, eu não sei quem veio primeiro, viu, Godel? Porque o Savage Worlds é de 2003 e o Fate também. É verdade. Então, eu não sei te dizer qual dos dois. Ouvinte, fica a lição de casa. Vai pesquisar e responde pra gente. Mas assim, o Benny do Savage Worlds veio do Benny de Deadlands, que é de 97. Que é de 97. Ahá! Então, talvez... Mas Deadlands e Savage Worlds, só pro ouvinte aí, é da mesma editora. É, sim. Na verdade, o Deadlands deu origem ao sistema Savage Worlds, né? O Deadlands o Deadlands existia como um RPG próprio, como um cenário de RPG em sistemas que já existiam, GURPS e D20. Aí ele virou um board game. Aí o board game virou um RPG próprio de Deadlands com regras próprias. Aí as regras próprias de Deadlands viraram Savage Worlds. Aí o Deadlands virou um cenário de Savage Worlds. Inclusive os Bennies são indicados para te usar ficha de poker como o Benny. Então todo mundo ganha 3 fichas aqui. E você pode gastar essas fichas para rerolar dados, nesse caso. E aí vem dessa ideia do Deadlands, que é um cenário de Velho Oeste, né? Então as fichas do poker. Pois é, então ele no final das contas, o Benny é o quê? Um recurso narrativo heróico que te permite rolar de novo, né? Teste que você não gostou. E se na história você conseguir passar no teste, é como se você nunca tivesse errado. Não é que ele te permite, dentro da história, refazer. Não. É como se você nunca errou. Mas vale relembrar que falha crítica não é rerolado. E você também pode usar o Benny para se proteger. Você pode usar o Benny, gastar Benny quando seu personagem for levar ferimentos para evitar que esses ferimentos aconteçam. Então, os cartas selvagens conseguem fazer as coisas com mais frequência, porque tem o dado selvagem e porque pode gastar Benny para rolar de novo. E também eles duram mais porque podem evitar ferimentos com Benny. Essas são as duas principais. Existem vários outros usos que você pode fazer, inclusive negociar, entregar Benny para quem está narrando, para influenciar, colocar elementos na história. Então, tinha uma carroça ali no canto que eu posso usar para fugir. O narrador diz, não tinha carroça não. Eu falo, mas eu te dou 2 Benny aqui e tinha. Aí você pode influenciar também narrativamente nesse ponto. Isso fica a critério do narrador, mas você sempre pode falar, e aí, narrador, tinha não? E aí, tipo, você bota 2 Bennys na frente dele. Mas tá na regra. Tem a regra de influenciar, de modificar a história. Só que vai depender, claro, quem tá narrando. O critério final é do narrador, mas sim, existe essa possibilidade que é altamente incentivada. Até porque às vezes o narrador, que nem eu, tem 12% de um plano, e aí você pergunta pro narrador, tem um rio aqui perto? E aí eu vou olhar pra tua cara e falar, não sei. Aí tu vai olhar pra mim e falar, então eu gasto um Benny pra ter um rio. Então agora tem um rio. Pode ser. Talvez eu já usei um Benny pra dizer que tinha um barril de pólvora e atirar, e foi bacana. Sim, pô. Essas são coisas... Eu sempre digo que eu já dei exemplo aqui no cast, que aquela cena do Homem-Aranha, aquela cena do Homem de Ferro 3, em que alguém derruba uma caixa d'água em alguém. Eu imagino alguém virando assim pra quem tá narrando e perguntar assim, tem uma caixa d'água na cena? Eu falo, não sei. Toma um Benny, tem. Aí... Faz sentido. E o uso para absorver dano, né? Você ia levar um dano, um ferimento, você usa o Benny para tentar absorver. Já vi muita gente comentando que o Benny é como se os verdadeiros pontos de vida do personagem. Porque depois que você começa a jogar um tempo, você percebe que quando os personagens estão sem Bennys, acabaram os Bennys, fica todo mundo com medinho de fazer alguma coisa, de se arriscar. Você tá à mercê dos dados, né? Esse que é o ponto. Exatamente. Uma coisa é você tentar pular um penhasco tendo 3 Bennys. Você fala, eu sou o Hulk, eu vou conseguir pular isso aqui. Mas quando você não tem nenhum, aí é que vai, bora tentar reconstruir a ponte, bora desenvolver um helicóptero. Fica todo mundo com medo. Então o Benny... O ponto é que o Benny, ele aumenta as tuas chances, mas ele não é uma garantia. Exato. E eu acho que ele adiciona um elemento muito interessante de gerenciamento de recurso no jogo. Porque tem uma quantidade limitada. Tudo bem que você é estimulado, o narrador principalmente, a dar Bennys para os jogadores se eles fazem as coisas de acordo com as complicações do personagem.
Como ganha Bane, né? É interpretando personagens, você fazendo cenas interessantes. Ele é uma recompensa. Ele é uma estrelinha dourada do professor do prédio. Aqui no Savage Worlds, você não ganha XP por interpretar, você ganha Banes. Esse é o ponto. Só que os Banes acabam, no final da sessão, todo mundo zera tudo e volta a ter 3 na próxima. Então não adianta ficar guardando. Os Banes são para serem gastos. É uma questão de gerenciamento de recursos, porque você quer muito fazer algumas ações no jogo. Aí você pensa, vou gastar os meus 3 Banes pra rerolar as rolagens que eu queria. E é isso, eu vou ter mais chances de conseguir fazer tudo que eu me propus nessa sessão. Sim, mas e se você entrar num combate e tomar uma porrada no meio das tuas ideias? Acontece. Você tem que. O ideal é que talvez você tenha um Bane guardado pra tentar uma absorção de dano. Mas você vai gastar teu último Bane nessa rolagem? Não vai? Fica uma questão de deixar o jogador apreensivo com as decisões, sabe? De gerenciamento de recursos mesmo. E por falar em combate, como é que a gente troca soco sem perder a amizade nesse sistema? Olha, a trocação de soco franca no Savage Worlds, ela pode ser tão simples quanto eu rolo meu dado e eu tento acertar você, o número alvo. Ou você pode incluir, assim, uma quantidade absurda de manobras de combate que renderam 4 episódios de podcast que vocês podem voltar e escutar. Então vamos passar, assim, a base da base. Porque se for aprofundar, dá até um podcast inteiro sobre isso, né? Poderia. Tem 4 episódios, né? Sim. Mas isso que a Adis falou é muito interessante, porque o Savage Worlds, a gente também tem outros episódios que a gente discute, mas ele lhe permite ter o combate como uma rolagem só e acabou, ou você pode ter todo o combate tático com flanquear, com ataque de oportunidade, com manobras, com um bocado de coisa se você quiser. Então ele dá todas as ferramentas para você fazer da forma que o seu grupo gosta, da forma do tempo que você tem também. Sim. Ele é um jogo que vem do board game, né? Então, inclusive, ele tem toda essa questão de usar miniaturas. Tu pode ou não, mas ele te incentiva a usar as miniaturas. Tem episódio sobre isso também. Sim. E a gente pode... E tem alguns elementos bem visuais, né? Acho que a primeira coisa que a gente pode dizer, que assusta muita gente que chega, é a iniciativa, né? Como a gente define a ordem de quem age nos combates? É a melhor iniciativa que eu já vi num RPG e eu vou trucar qualquer um que me disser o contrário. Concordo. A iniciativa é por cartas. Você tem um baralho normal daqueles que a gente joga truco, joga poker, enfim. E com os 2 coringas, né? Aí são 54 cartas. Cada pessoa que está participando do combate, ou no caso quem está narrando pode definir para o grupo de NPCs uma carta só, saca uma carta. E aí a gente age de acordo com o valor da carta. Vai do As, passando pelo rei, rainha, valete, 10 até o 2. É a ordem do poker. É a ordem do poker. Então vai até o 2. Então quem tem as cartas de maior valor age primeiro do que quem tem cartas de menor valor. E desempata pelo naipe. A gente tira a iniciativa toda a rodada. Então terminou a rodada, a gente tira novas cartas. E a gente pode chamar as cartas. Então a gente fala, olha, quem... As. Aí, eu tenho As. Aí joga aqui. Então, rainha, valete. Então a gente... Ou pode simplesmente todo mundo segurar a sua carta, botar a sua carta perto e a gente já consegue saber quem é quem. Ele é uma coisa muito visual na mesa, que o narrador consegue só, tipo, ficar um pouquinho em pé, bater o olho ali e ver qual é a ordem. Então, assim, não é um dado que rolou um númerozinho pequeno na frente do jogador e você tem que perguntar um por um. Ele já facilita muito nesse aspecto, e é exatamente a questão dele ser tirado todo turno, torna o jogo ainda mais dinâmico e divertido. E tirar todo turno faz com que... Pode pensar, isso vai demorar. Não, rapidamente, todo mundo saca novas cartas e define a iniciativa de novo. Isso faz com que tu nunca fique confortável, porque se tu foi o último nesse turno, tu pode ser o primeiro no próximo. Tu não vai ter que esperar de novo uma próxima rodada, tu pode dormir, pode entrar no Facebook, no Instagram, enfim, pra só chegar a tua vez. Não. E outra, mudou a ordem. Se antes todos os... Vamos dizer assim, todo mundo conseguiu agir primeiro que os inimigos. Pode ser que na próxima, todos os inimigos agem primeiro. E complicou completamente a situação. Então aí tu já tem vamos dizer assim, uma virada no combate só porque a iniciativa mudou de ordem. Exato. E assim, uma das coisas que muita gente se incomoda é porque, mas meu personagem tem destreza alta, por que eu não vou primeiro? Ué, tá tão incomodado, compra uma vantagem que vai te fazer tirar 2 cartas, é isso?
Exatamente. Os Savage Worlds tem duas vantagens principais que lhe ajudam a ser mais rápidos na iniciativa. Se é algo que você quer que... eu quero que meu personagem tenha uma iniciativa melhor do que a dos outros, que ele tenha mais chances de agir primeiro. Tem as vantagens que você pode pegar que lhe ajudam. Uma delas você saca 2 cartas, a outra se você sacar abaixo de 5, e por aí vai. O interessante é, para ter essa iniciativa melhor, você tem que ter a vantagem. E para ter a vantagem, você tem que ter agilidade alta, por exemplo, para ter a vantagem rápida. O Savage Worlds tem muito disso. O fato de tu ter atributos altos não necessariamente te garante as coisas, mas te facilita. Esse que é o ponto. Mas você ainda tem que investir outros recursos. Também relembrando que o Benet também pode ser gasto para comprar uma nova carta de iniciativa. Isso, legal. Então, se então você não tá completamente à mercê da sorte de novo. Legal. E um detalhe, se você sacar o Coringa, você age primeiro que todo mundo, você tem mais 2... Não, na verdade, se você sacar o Coringa, você age a hora que você quiser, inclusive primeiro... Inclusive interrompendo os outros? Sim. Você tem mais 2 em todas as suas ações e todo mundo ganha o Bane. Do teu grupo. Exato. Só que isso vale para os inimigos também, né? Porque, na verdade, o narrador, a narradora tem Banes também. E aí, quando tiram um Coringa, se for um NPC, o narrador ganha um Bane. Exato. E é muito fascinante a reação da galera quando tá todo mundo, de novo, tá todo mundo na ponta da cadeira o tempo inteiro num combate de Savage. E aí alguém do grupo deles puxa um Coringa, a mesita. A galera grita. E é legal porque tu ganha mais 2 pra fazer ações e no dano. Então isso também pode virar o combate. Tirar um Coringa pode ser aquilo que tu tava precisando pra poder resistir esse turno ou virar o combate. Então é outro ponto que gera viradas. E quando o Coringa é puxado, embaralha o deck de novo e porque o deck só é embaralhado quando sai o Coringa. O que é legal é que quanto mais cartas são puxadas, maior a chance de ser Coringa, né? Sim. E aí chegou na sua vez, né? Você puxou a sua carta, chegou o seu número e é a sua vez de agir. O padrão no sistema é que você pode se movimentar até o movimento do seu personagem ali, que é o padrão 6 quadradinhos ou 12 metros, e fazer uma ação completa, que é atacar, tentar provocar o adversário, soltar uma magia, fazer uma ação. Só que o sistema lhe permite fazer até 2 ações extras, para um total de 3. O porém é que para cada ação extra, você tem uma penalidade de -2 em todas as ações. Então você tem que anunciar no início da sua rodada que você vai fazer, quantas ações você vai fazer. Exato, você não pode agir uma vez e dizer, quero agir de novo. Não, chegou a sua vez, você diz, vou fazer 2 ações, vou fazer 3 ações. Então, se você faz uma ação, rolagem normal. Se você faz 2, as 2 vai ter -2. Se você faz 3 ações, as 3 ações vão ter -4. Isso. Então é um ato mais desesperado, ou se você tá muito confiante nas suas rolagens, nos seus bônus, nos seus banes. Tirou um Coringa, mano. Tirou um Coringa, faz 2 ações de graça. Tirou um Coringa. Exatamente. E é isso. E aí você pode repetir, você pode usar 3 bolas de fogo se quiser, você pode tacar a sua espada 3 vezes se você quiser, você pode atirar 3 flechas se você quiser, você pode repetir as ações. Eu acho que é importante a gente falar dos ataques, rapidamente, é que você faz ataques corpo a corpo, à distância ou em área, né? São geralmente esses 3. As magias também vão entrar em algum desses. E o ataque corpo a corpo você faz contra, a dificuldade é contra o aparado do oponente. Esse aparato é relacionado a lutar dele, então é definido pelo lutar. Então vai ser ali entre 5, 6 ou 7. É algum dos momentos em que a dificuldade não é 4. Então a dificuldade para você acertar alguém com corpo a corpo é você rola o seu dado de lutar e tenta ser igual ou superior ao parar dele. Mas se você, ou seja, isso vai variar de acordo com quão bem aquela pessoa luta. Agora, se você quer atirar nela, independente de quanto ela luta, vai ser 4 a dificuldade. A não ser em casos muito específicos, como se ela estiver com escudo, por aí vai. Mas aí isso vai causar uma penalidade, mas ainda assim a dificuldade é 4. De qualquer forma, simplesmente saber lutar não te faz desviar de bala. Esse é o ponto. Exato. Exatamente o que eu acho muito bom, que me incomodava em outros sistemas. Então, se alguém está apontando armas à distância contra você, meu amigo, se esconde. A resposta é: isso aqui não é Matrix, irmão. A menos que seja. A menos que seja.
Se alguém tá atirando à distância, procura a cobertura, pega o escudo. Não fica de frentão, não. E aí, você acertou no alvo, ou o alvo lhe acertou. E aí a gente vai pra parte de dano, o que é diferente da maioria dos sistemas, porque o Savage Worlds não usa pontos de vida, usa ferimentos. E aí, a armadura que você tá usando, ou a sua resistência física, não influencia o aparar. Ela vai influenciar outro atributo chamado resistência. E o dano é comparado a essa resistência. Então, você levou a espadada, ou deu a espadada, vai rolar o dano, e o dano vai comparar àquela resistência agora. Então, para acertar é o aparar, e corpo a corpo, e o dano é contra a resistência. O dano é uma característica separada, né? Então vai depender da arma, vai depender do tipo de ataque que você tá fazendo. Então, geralmente, armas corpo a corpo vai causar dano igual ao teu dado da força mais o dado da arma. Aí soma isso, o resultado, joga esses dados e soma tudo. Vou trazer um exemplo prático para diferenciar o aparar da resistência. É muito mais difícil você acertar o Homem-Aranha do que você acertar o Luke Cage. A partir do momento em que você acertou o Homem-Aranha, é muito mais fácil você dar dano nele do que você dar dano no Luke Cage. Ficou claro? É muito mais fácil o dano que tu causa ter consequência no Homem-Aranha do que no Luke Cage, por exemplo. Exato. A pancada vai doer muito mais no Peter do que no Luke. O exemplo que eu dou é usando o povo do MMA. Você tem o peso pena lutando contra um peso pesado. O peso pena vai acertar um bocado de murro no peso pesado, que não vai fazer quase nada. Se o peso pesado acertar no peso pena, é capaz de ser lona. É a diferença entre acertar e causar dano. O Daio acabou de traduzir meu exemplo para pessoas que assistem MMA. Me sinto muito nerd agora, desculpa. Só para diferentes públicos, né? Perfeito. Olha só, gente. O grande ponto é, dano a gente causa quando acerta ataque. Esse dano vai ser causado. Agora, se ele vai gerar alguma consequência, que é a questão. Então, de novo, os dados de dano vão depender da arma e do ataque. Então, por exemplo, se você atira com uma arma à distância, geralmente esse dano vai ser definido pela arma. 2d6, 2d10, 2d8, depende da arma. Esse dano, quando a gente rola, ele soma. Todos os dados que a gente jogar, a gente vai somar. E vai definir. Então, rolei 2d6, tirei 8, eu vou comparar esse resultado com a resistência do alvo. E é igual, lembra o Magic the Gathering. Se você não chegou na resistência, no número da resistência, você causou dano, mas esse dano não causou nenhum impacto naquela pessoa. Então, você causou 8 de dano e a pessoa tem 10 de resistência, você não teve nenhuma consequência o dano que você causou. Agora, se você causou 8 de dano e a pessoa tinha 8 de resistência, então aí começou a causar alguma coisa. Então é assim que a gente compara. O dano aconteceu, mas ele vai causar ou não ferimento, vai depender da quantidade e da resistência da pessoa, né? Ou do alvo, enfim. E aí o primeiro estágio dessa consequência é abalado, que quer dizer que ficou meio atordoado ali, meio grog, ou já deu uma desconcertada, ou a depender às vezes até o óculos caiu, ou qualquer outra consequência que o alvo fica abalado naquele momento. E o abalado, na verdade, essa pessoa vai perder a ação dela na próxima vez que ela for agir. Exceto se ela passar num teste de espírito no início do seu turno. Então, se ela faz um teste de espírito no início do seu turno, não passou, perdeu a ação. Continua abalado. Passou, saiu do abalado. Então, essa que é a grande sacada do abalado. De novo, gerenciamento de recursos. O Bane também serve para sair automaticamente do estado de abalado. Se você falhou no teste de espírito e ainda continua abalado, mas quer agir, pode gastar um Bane e sai do abalado automaticamente. Qual é o ponto aqui? Para você causar ferimentos no alvo, você precisa ampliar no seu dano. O dano também, ele gera ampliações e ele também explode, ele também gera asas. Então, se você atacou com 2d4, você pode causar 20 de dano, porque os dados podem explodir. A única diferença da rolagem de dano é que, a não ser que você tenha... Você não rola com o teu dado selvagem. Mas, se você teve uma ampliação no teu ataque para acertar, você tem o dado extra da ampliação. Exato. Se você tirou uma ou mais ampliações no teu ataque, lá você acertou, você tá tirando com uma arma à distância. Você não tirou 4, você tirou 8. Opa!
Então você vai rolar um D6 extra no seu dano porque você acertou num lugar que dói mais. Ele funciona como todos os outros dados. Ele é capaz de explodir, inclusive, e somar ao dano. E o dano, diferentemente das rolagens de atributo, é a somatória, não é o dado maior. Isso. E aí, o que é legal também é que tu pode gastar Bane pra rolar dano de novo. Você rolou, eu fiz um ataque aqui muito alto e rolei um dano baixo, você pode gastar um Bane e rolar esse dano de novo pra tentar chegar lá. A regra é essa. Você tem que tirar ampliações do seu dano. A resistência do alvo é 10, então eu só vou começar a causar ferimentos se eu tirar 14 de dano ou mais. Então, pra cada ampliação que eu tirar, ou seja, pra cada 4 acima da resistência, é que eu começo a causar ferimentos no alvo. E, assim, extras tem um ferimento só. Então, se a resistência era 10, tirou 14, acabou, foi embora, derrotou, tá nocauteado, evaporou. Camisa vermelha, tomou tiro, caiu. Caiu. Cartas selvagens, não. Eles têm 3 ferimentos igual aos personagens jogadores. Só cai no quarto. Isso. Então, o quarto ferimento é que vai deixar o outro personagem inconsciente. Nesse caso, esses é tipo... Poderiam ser até os bonecos de massa, né, do Power Ranger. Você consegue, muitas das vezes, encaixando um bom golpe, ele já cai. Agora, os cartas selvagens, não. Ele consegue aguentar até 3 ferimentos antes de cair. E para cada ferimento que um carta selvagem tem, ele reduz em 1 os testes dele. Então, se você tem 3 ferimentos, você tem menos 3 nos seus testes. Então, meu amigo, a situação tá difícil pro teu lado. É o que chama de espiral da morte. Depois que você leva o primeiro ferimento, as coisas começam a ficar mais complicadas. Exato. Você pode não ter caído no primeiro golpe, mas a chance de você cair aumenta. Exato. Você levou um ataque, o dano conseguiu superar a sua resistência e tá sendo com ampliações, você tá levando ferimentos. Aí você pode, nesse momento, gastar um Bane pra tentar diminuir esses ferimentos, até 0, inclusive. E aí você faz um teste de vigor, pra cada sucesso em ampliação, você reduz o ferimento. É isso. Basicamente é isso. Então o Bane te dá a chance de não levar ferimento. E não só a outra forma de causar ferimento, que o livro explica de forma mais detalhada, mas é se o alvo já está abalado. Vamos supor, na sua ação, você abalou o personagem, era 10, você tirou 11, o personagem está abalado. O seu aliado que vem logo depois de você, se der 10 ou 11 de novo, o que deixaria o alvo abalado, se ele já está abalado, ele leva um ferimento. Então, se a resistência é 10, você não precisa necessariamente tirar 14. Você pode tirar 10 e o seu aliado depois tira 10 de novo, você causou o ferimento. Sim. Lembrando que 10 é uma resistência bem grande, tá, gente? Bem grande. Geralmente a resistência vai ser entre 6, 7, 8 já é grande coisa. 10 é personagem geralmente de nível lendário ou um personagem que é bem combado nessas... não é combado, é otimizado, né, Godel? Um personagem bem parrudo, armadurado, tem resistência 10. Lembrando de novo que, assim, isso é o básico do combate. Você pode tanto rodar o teu combate no eu bato, rola, vê o aparar, vê a resistência, vê se entrou dano, beleza, o turno do outro. Ou você pode ouvir os 4 episódios sobre manobras de combate, e aí você vai ver a infinitude de coisas que você pode fazer para te dar vantagem, para prejudicar teu inimigo, para ter ideias criativas no meio do combate, para aumentar teu... Enfim, dá para fazer de tudo. Dá para fazer combate tático, assim, nível sentar e ficar mexendo miniaturinha no mapa mesmo. Uma nota rápida do editor. Esses 4 episódios que falam sobre manobras e todas as possibilidades de combate são exatamente os episódios 63, 64, 66 e 67. Não deixem de ouvir. E assim, não é que o sistema é complicado e cheio de 4 episódios para explicar o sistema, não é isso. A ideia é que a sua imaginação, o que você quer fazer, muito provavelmente o sistema tem uma forma de lidar com aquilo. Então não é que você tem que seguir regra. O básico do combate é isso que a gente falou. Todas as outras opções e coisas são formas do sistema de lidar com outras possibilidades. Você, como a gente já comentou, jogar areia no olho, ou então, às vezes, até sendo um bardo, cantar aquela música emocionante pro seu aliado, cantar um Eye of the Tiger pro guerreiro.
We are the champions, né? Então, é coisa assim que você pode pensar fora da caixa e o sistema vai. Basicamente vai ser bônus e penalidades para os outros, não é nada muito complexo, não. Isso me lembrou, só me lembrou a ideia do Guardiões da Galáxia. De repente, alguém começa a dançar no meio do combate. Pode. Sim. Me diga agora, que coisa é essa? Eu tô distraindo você, seu poço de burrice. Relembrando que, assim, são 4 episódios, mas porque a gente destrincha essas regras e coloca elas em sugestões e aplicações. Mas se você for pegar o livro, são o quê? 15 páginas, isso? Por aí. Porque... 15 páginas, formatinho, né? Né? Exato, porque o Savage, a gente fala muito dele, ele parece ser um livro intimidador pra caramba. Não, ele é um livro A5 com tipo 300 páginas, gente. E ele dá conta de tudo isso. E isso que é o fascinante dele. Ele abrange muita coisa de uma forma muito simples. E que se você não lembrar de cabeça, você pegando a essência do sistema, você consegue improvisar e você vai chegar muito provavelmente muito perto da regra oficial. Na verdade, quase tudo, essa questão que a gente tá falando de manobras, eu quero derrubar, eu quero desarmar, eu quero acertar na mão, eu quero, né, fazer essa firula. Isso tudo são regras situacionais que tem lá, que são as manobras. Mas quase tudo se resume a você levar uma penalidade, você... -2 aqui, você precisa fazer um teste ali pra resistir. É isso. Quando você começa a entender que as manobras são só uma variaçãozinha dessas regras básicas, a gente fica fácil. O Savage eu costumo descrever como a caixa de ferramentas perfeita. Tudo que você... Assim, você tem todas as ferramentas que você precisa ali. Se na mesa você precisa de uma chave de fenda, beleza, você pode pegar a chave de fenda na caixa. Se você por algum motivo esqueceu onde está a tua chave de fenda, irmão, pega, sei lá, uma faca com a ponta meio tortinha e usa no lugar, sabe? Ele funciona aí. Ele funciona do mesmo jeito. Tá, então a gente viu aqui que tem algumas coisas que são diferentes no Savage Worlds. A questão de ferimentos, baralho, usar baralho para iniciativa ao invés de rolagem, a quantidade de ações. Então, os bens, o sistema tem alguns paradigmas e algumas ideias diferentes de outros sistemas que a gente vê por aí. Então, vamos agora, no próximo bloco, conversar um pouco sobre esses paradigmas e como estar mais aberto para eles. Paradigmas, Então, a gente pode falar agora um pouco dos paradigmas, alguns deles, né? A gente não vai falar de todos, mas alguns deles, assim, quando você vem jogar Savage Worlds, o que você precisa entender sobre o sistema como um todo e as diferenças no estilo de jogo e nas mecânicas e tudo mais. Até porque uma coisa que a gente sempre fala é que se você vai jogar Savage Worlds, jogue Savage Worlds. Isso. Não tente jogar outro jogo no Savage Worlds, porque você provavelmente vai se frustrar. Dá uma chance pro sistema como ele é, pra você entender como ele funciona. Exato. Aí, tipo, quem vem de sistemas como o D&D, por exemplo, vai encontrar vários paradigmas muito diferentes, que podem ser tão ou mais divertidos que o D&D, mas são diferentes, então não adianta querer forçar as coisas. A primeira delas é que o jogo não tem classes, né, por exemplo. Eu já falei que a gente precisa fazer um episódio do Savage Cast comunista, em que eu vou fazer um episódio de 1 hora só reclamando de sistema com classe. Que eu abaixo o sistema de classes, é isso. Baixa a luta de classe. Consciência de classe, irmão, que isso? Né? Pois é, ele não tem classes, né? Ele é um sistema que você constrói o seu personagem a partir de um arquétipo que você inventa. Então eu tô aqui jogando Velho Oeste, eu quero fazer um pistoleiro mágico. E aí você vai pegar as vantagens, as ferramentas que tem no sistema para poder construir isso. Então você que escolhe o conceito do seu personagem e monta ele de acordo com esse conceito. Você não fica preso a uma única proposta, né? Não tem um estereótipo, né? Um arquétipo definido. O que eu recentemente tô achando é bom, eu gosto disso, eu prefiro dessa forma, porque no D&D, eu vou falar D&D porque é o mais comum, né? Se você quiser fazer um personagem que luta com espada e escudo e coloca a espada em chamas pra atacar e ao mesmo tempo em que faz chover fogo, você tem que fazer multiclasse.
E aí tem todo um esquema, umas regras que você tem que fazer, e quando você passa de nível, você escolhe desse ou daquele, não sei o quê. E no Savage Worlds, não. Todo mundo pode fazer tudo. Quer dizer, todo mundo pode escolher, né? Você tem a opção de fazer tudo isso. Óbvio que nos níveis mais baixos, o seu fogo que você vai fazer chover é mais uma garoazinha, né? Aí, conforme você vai passando de nível, você consegue fazer mais. Mas a questão é que as opções tá para todo mundo. Qualquer personagem pode escolher qualquer opção, conforme ele vai avançando. E, assim, no início eu achava isso sensacional, odiava, era igual a Hades aí, abaixo o sistema de classes. Mas hoje em dia eu vejo a validade de um sistema de classe, né? Mas ainda prefiro o 100. Mas vejo que tem o seu valor, porque as coisas que aquele arquétipo meio que lhe dá um guia de como ele funciona. E que às vezes no Savage Worlds pode ser um pouco... Ele te dá paralisia de escolha. Você pode fazer tudo e aí você não sabe o que você quer fazer. Exato. E aí, se você pega um sistema mais simples de classe, você vê lá, eu quero ser um patrulheiro, um ranger. Aí você vai lá e vê as coisas que você vai ter com aquele. É mais, você escolhe o pacote completo. No Savage Worlds, por ser sem classe, às vezes você pode passar até essa paralisia de escolha e ser um pouco intimidador, mas tomara que o narrador que você tenha na sua mesa lhe ajude a guiar, falar, não, você quer fazer o personagem guerreiro? Talvez essas daqui sejam as melhores. Mas, Godal, deixa eu te falar. Primeira coisa, não resume Ranger a patrulheiro, pelo amor de Deus. Segundo, é que, na verdade, assim, ele não tem classes, mas na criação de personagem ele te incentiva a primeiro definir qual é o arquétipo que você quer. E, inclusive, nos cenários do Savage Worlds, ele vem com arquétipos. Se você vai pegar Deadlands, que é um cenário de horror do Velho Oeste, Velho Oeste mágico, ele tem lá quais são os arquétipos que tem. Tem o pistoleiro, tem o padre e tal, mas ele não define as regras pra isso. Ele simplesmente diz e te direciona. Então, quando tu sabe o que tu quer fazer, eu quero fazer um personagem que é combatente, eu quero fazer um personagem que é social, eu quero fazer um personagem que é mental. O próprio sistema, ele organiza, por exemplo, as vantagens que tem em categorias. Então, tem as vantagens de combate, tem as vantagens sociais, tem as vantagens profissionais, tem as vantagens de poder, e isso faz com que fique mais fácil de direcionar. Então, eu quero fazer um personagem de combate, ok, eu tenho muitas vantagens, mas eu vou olhar primeiramente só as vantagens de combate. Eu quero fazer E aí, tu ainda vai filtrar pelas vantagens do teu estágio, que geralmente vai fazer um personagem novato. Então, parece muita coisa, mas quando tu consegue organizar essa ideia, fica fácil. Então, se eu vou fazer um personagem mais social aqui, eu vou pensar assim, um cara da quebrada que conhece ali os Paranauê do asfalto. E aí eu vou ver, eu tenho vantagens sociais, eu tenho ali vantagens de profissionais, e aí eu consigo ir diretamente nisso. Então eu acho que é só se a gente realmente colocar e dizer, toma, tu tem todas essas opções de uma vez, sem categorizar nada, aí fica difícil. Isso. Eu acho muito interessante as diferenças de paradigma de quem veio do D&D e quem veio do mundo das trevas, né? Porque isso, pra mim, é a premissa de qualquer personagem. Você começa ali preenchendo, sei lá, teu clã, teu conceito, e você tem, já no próprio mundo das trevas, essa gama de opções, você não tem nada dado. No máximo, assim, tu tá limitado à disciplina do teu clã. Mas nos seus atributos mesmo, nas suas habilidades, você, foca naquilo, você tem seus pontos pra gastar e você tem uma gama de possibilidades que você fala, acho que o meu personagem é bom nisso, não é bom naquilo, é bom tanto bom em uma coisa ou outra. Então, pra mim, já é muito enraizado isso. O outro paradigma é a ideia de manifestações. Como o Savage Worlds é um sistema genérico e é para aplicar, seja desde fantasia medieval até futurista, até Star Wars, até Conan ou Indiana Jones. Ou mesmo cenário investigativo de fantasia urbana, gente. Pode ser um Sherlock Holmes. Este Texas, tá ligado? As vantagens, as manobras, os poderes do sistema, eles não têm aquela especificidade que você teria na fantasia medieval, por exemplo. Ele é mais neutro, mais genérico, porque o sistema é genérico. Então, um exemplo básico, você não tem bola de fogo em Savage Worlds, você tem o poder raio. E esse raio pode ser uma bola de fogo, pode ser um raio de gelo, pode ser uma mão invisível que vai dar um murro em alguém.
pode ser tesouras voantes, pode ser abelhas. A mecânica é a mesma, mas a manifestação, como a coisa se mostra, você que vai dizer, seu personagem que vai dizer de acordo com o cenário. Esse que é o ponto. É mais importante tu definir o que o teu poder faz Do que a manifestação. e depois como ele se parece. Você primeiro pega, o que é que eu quero fazer? Eu quero causar dano à distância? O poder é raio. Ah, não, eu quero causar dano à distância, mas em área. Ah, então o poder é explosão. E aí vai. Mas assim, não é só a gente deu exemplo de poder porque é mais fácil ver isso, mas não vale só para poder, né? Vale para suas complicações, que seriam suas desvantagens. Vale para as vantagens também. Por exemplo, você tem a desvantagem hábito, que pode ser qualquer coisa. Desde tomar hidromel todo dia de manhã e gargarejar, até polir a sua arma, a sua metralhadora, que todo dia você tem que desmontar ela, limpar e botar de volta. Então... É porque na verdade, hábito é algo que tu faz que tu é dependente, né? Tu precisa fazer isso. Não, se tu não fizer isso, tu passa mal. Então pode ser desde uma dependência química até um tique nervoso ou alguma coisa psicológica mesmo. Exato, a questão psicológica de você pensar que se você não limpar a tua arma, ela vai falhar contigo na hora mais importante. E aí, às vezes, você se atrasa por alguma coisa porque você tem que limpar ela. Tem algumas vantagens, principalmente complicações que são bem genéricas também, né? Ela te dá uma ideia e tu define todo o contexto dela. Isso. E manobras também, né? Porque no Savage Worlds você tem as manobras que pode efetuar durante como ação. Por exemplo, uma delas é o desafio, que não é necessariamente um ataque, mas é algo que você está tentando complicar a vida do adversário de alguma forma. E isso pode ser dizendo insulto, se você quiser, pode ser jogando terra nas vistas, pode ser correndo em volta para deixar tonto, pode ser tirando a cortina e jogando em cima. Então, são coisas que a manobra é bem genérica, né? A questão do desafio. Mas como isso vai acontecer, depende do seu personagem, depende do cenário. Sim. Então, as coisas são mais genéricas no sistema e vale a interpretação tanto do narrador quanto dos jogadores para como aquilo vai se manifestar no jogo. A outra coisa é a questão da taxa de sucesso, né? Sim, que incomoda muita gente por aí. Mas qual é o problema, afinal de contas? O problema principal que a galera reclama, principalmente quem vem de outros sistemas tipo D&D, é que no Savage Worlds a gente comentou que o nível de dificuldade básico é o 4 e tem todos esses modificadores, mas o básico é 4. Quando você tem o dado da sua perícia mais o dado selvagem, as chances são relativamente altas. É muito mais do que 50% do que você tirar aquele 4. E isso incomoda algumas coisas, porque tem o narrador que gosta de botar várias, rola aí, faz esse teste. E os personagens vão ser bem-sucedidos a maioria das vezes, principalmente por causa do Benny. Eu sempre falo isso, de que a taxa de sucesso é 50% pra frente, mas o dado selvagem dá uma média de 75% no teste padrão, né? Seu personagem tem tudo D6 ali, é mais ou menos isso. Só que esse é um ponto que os dados são muito mais previsíveis do que a gente imagina, do que diz a estatística, e que em condições normais de temperatura e pressão vai ser isso. Mas geralmente tu não vai estar em condições normais, tu vai ter penalidade, tu vai rolar com penalidade de -1, -2, tu vai estar ferido, tu vai estar fadigado, vai estar no escuro. Então quando tu começa a colocar as penalidades junto, os bônus das penalidades, tu vai vendo que a taxa de sucesso não é exatamente aquilo. E de novo, a taxa de 75% eu acho muito melhor do que a de 50%. E ela faz muito sentido porque se você tá rolando naquilo, você provavelmente tem alguma experiência prévia com aquilo. E você é o protagonista, né? O protagonista que geralmente o protagonista não consegue as coisas 50% das vezes. É mais que isso. Então, do ponto de vista cinematográfico, eu acho muito apropriado. Mas não é por isso que o sistema é fácil. Quem narra tem que primeiro jogar. E quando você joga, você fica na ponta da cadeira. Porque qualquer ataque que você levar, você pode levar o farelo. E vamos lembrar, né? Isso vale pra você, mas também vale pro adversário. O que é, de uma certa forma, a imprevisibilidade do sistema, né? A explosão dos dados, tudo isso pode fazer com que dê uma virada de uma hora pra outra. Você pensa, vou entrar aqui, vou enfrentar esse vilão, e o combate... Isso aconteceu muito comigo. Eu acho que aconteceu mais de uma vez. De aparecer o vilão fortão e tal, ele aparece, uma cena grandiosa e tal, e no primeiro ataque que ele leva, ele morreu.
O Luiz já ficou bravo comigo uma vez por causa disso. Só que você pensa assim, isso é anticlimático. Não, os jogadores adoraram, pra eles foi ótimo. Eles vibraram, foi uma coisa, porque foi inesperado, exatamente isso. Não é algo que eles estavam acostumados. Então, quando isso aconteceu, isso foi um negócio fantástico. Então, se permita abraçar essa imprevisibilidade e contar com ela. Então, assim como a Adi falou, pode acontecer com o vilão, mas pode acontecer contigo também. Então, entrou em combate, é imprevisível, gente. E já aconteceu exatamente contigo também, né? Você perdeu o personagem na primeira pancada que tu tomou. E um Goblin, pra pegar uma referência, um Goblinzinho com uma adaga pode acabar com um personagem extremamente experiente. Você vai entrar em combate, existe essa chance. Ela pode ser maior ou menor, mas existe essa chance. Então, conte com isso. Claro que existem formas de você dar uma mitigada nisso dentro das regras mesmo, que existe uma regra que você pode colocar um limite máximo de dano pros danos que você toma pros ferimentos da tua ficha, e aí você sempre vai ter Benê para tentar rolar absorção, etc, etc. Então existem formas de, se você não tá disposto a abraçar completamente isso, você mitigar isso e ainda ter opções de contrabalancear dentro das regras. Mas é divertido. Não espere um combate por atrito, né? Esse que é o grande ponto. Aquela história de sacos de pontos de vida que você fica arranhando até ele rasgar. Exato. E assim, vale ressaltar que essa imprevisibilidade é porque os dados explodem, né? Como a gente explicou, você tirou o número máximo, você continua rolando, então com um D4 você pode rolar 18, por exemplo. Sim. E não é tão raro, tá? Não, definitivamente eu diria não. que pelo menos uma vez, 2 por sessão, os dados vão à loucura lá e sai alguma coisa fenomenal. E não só no combate, isso acontece em diversas situações. Eu já tive um 46 num teste de furtividade. Ficou invisível. Eu virei à noite. Gente, e a falha crítica também, cara. Comigo é muito mais comum do que parece. E ainda mais quando você fica usando o Bane, né, pra poder rerolar, tentar aquele sucesso, chama. Ou quando tu tem também uma característica em D4, né? E o D4 é muito fácil sair um. Então... E só voltando para a questão da taxa de sucesso, a gente já falou da imprevisibilidade aí, só para finalizar, é que lembrando que o 4 é, como falamos, na condições normais de temperatura e pressão. Tá tudo lindo, tudo normal, dificuldade 4. Mas é sempre bom adicionar os modificadores, porque quase nunca tá assim, né? Tudo pacífico. E o 4 é o sucesso básico. Então é o mínimo necessário para fazer aquilo. As ampliações é que adicionam mais coisas. Então você ter um sucesso básico não significa que você quis tudo o que você queria. Pode conseguir parcial, o mínimo necessário. Um 8, né, que é a primeira ampliação, aí sim você já faz algo maior, já faz melhor. Então, a taxa de sucesso é maior para uma coisa básica, simples na CNTP. Qualquer coisa acima daquilo já vai ser mais difícil. E aí é que a imprevisibilidade vem. Porque eu lembro que um jogo que eu joguei recentemente era de nave e tal, e aí uma nave acoplou a outra, e o piloto perguntou, posso tentar hackear? Eu não tinha pensado nisso. Aí eu falei, vá lá, é difícil e tal, porque você não conhece o sistema da outra nave, não sei o que, não sei o que. -6. A pessoa estralou os dedos, falou, vamos lá. Não me diga as chances, né? Não me testa. Pois é. Os outros personagens deram suporte, que é uma das manobras do Savage Worlds, ajudaram o piloto gastou 2 Benes e conseguiu 10, -6, 4, bem sucedido, hackeou, entrou no sistema. Então, é imprevisível, mas é emocionante também por causa dessa possibilidade de fazer coisas extraordinárias. Eu acho que uma das coisas que a gente não falou ainda, que é muito bom no sistema, é que todos os personagens, independentemente deles serem guerreiros ou não, em cenas de ação, podem ajudar, porque as regras são muito abertas a ponto de te permitir criar situações com o teu personagem. Então, por exemplo, nesse caso aí, eu tô numa luta de naves. Aquele personagem que tem todas as características só de conhecimento, ele pode ajudar na luta de naves, ele pode fazer o tal desafio com as suas perícias de conhecimento. Então, e tem diversas manobras e tal que são possíveis para todos os personagens, não somente aquele daquela classe que tem aquela determinada habilidade ou aquela determinada magia. Ele não é um jogo dependente das habilidades dos personagens, das vantagens, dos poderes que eles têm, para que ele possa agir.
As vantagens dos poderes dão opções extras, mas todo mundo tem muitas opções. Ele dá a chance de todo mundo ser útil para a situação, Isso. todo mundo fazer algo importante. Por mais que não seja aquele momento, tipo, tem uma pessoa no grupo que tem o personagem combatente. Beleza, essa pessoa vai brilhar nessa situação, mas ele não é o único que vai ser útil pro grupo naquele momento. Você não se sente parado assistindo outra pessoa jogar em momento nenhum do jogo. O exemplo disso é o que o Godel falou, né? Pode ter o guerreiro, que tá lá batendo e apanhando, e pode ter aquele personagem ali secundário que ele não sabe, não pode fazer nada, mas ele pode pelo menos jogar areia no olho dos outros, ele pode distrair, ele pode falar, olha o caminhão do sorvete ali no cenário de fantasia medieval, enfim. Eu não sei vocês, mas isso acontecia muito no das Trevas, que assim, tinha muito uma sensação de dependendo do que acontecia, o jogo inteiro parava pra assistir o que uma pessoa tava fazendo, porque ninguém mais podia fazer nada, né? Tipo, pra alterar o contexto, sabe? E o Savage, isso não acontece. Todo mundo é relevante, mesmo que não seja o teu forte. Pois é, essa imprevisibilidade, ela permite também que sempre tenha uma saída, né? Tem uma saída possível, geralmente. O conjunto de regras e essa característica permite que tu não gere beco sem saída. Então, esse personagem aqui ele é muito difícil de acertar ele corpo a corpo. Ótimo, tu tem diversas outras opções que tu pode passar por cima disso. Tu só tem que saber usar, só tem que saber fazer. Sim, e porque o sistema é imprevisível, principalmente o combate, né, que é onde a vida do personagem geralmente está em risco, é o que, como o Nando falou, causa o sistema ser anti-atrito. O que isso quer dizer? O D&D, principalmente, você tem vários combates menores para poder ir gastando seus slots de magia, para você ir perdendo um pouco do HP, para você ir perdendo aqueles poderes que é uma vez por dia, para você chegar um pouco mais fraco, né, algumas coisas já utilizadas na hora do grande chefão, na hora do grande combate final. Mas em Savage Worlds, porque é imprevisível, essas coisas não vou dizer que não funcionam, mas elas não atingem esse objetivo, porque um combatezinho antes, o personagem pode tomar 2 ferimentos e não querer ir mais adiante. Então toda a cena, todo o conflito é relevante, né? E não ficar com pequenas coisinhas acontecendo aqui e ali. Todos os momentos são importantes para a aventura. Não, e o combate não se arrasta, né? Não fica aquela coisa que chega uma hora que fica tipo, eu bato, tiro 2 de vida, eu bato, tiro 1 de vida, eu bato, e aí vai vendo, tipo, aquela pool descer, e a única diferença que vai fazer é aquele meme, né, do tipo, tá tudo bem, eu ainda tenho 1 de vida. Não tá tudo bem. E no Savage não tem isso, porque um golpe pode ser aquilo que vai, tipo, finalizar o teu personagem que não tava nem ferido. Uma ação pode virar o jogo, essa é a questão. Sim. Porque ter a explosão é tipo, nada de dano, 3 ferimentos. Eu falei, eita porra, exato. Foge. Isso pode acontecer, né? Um combate que nos 3 primeiros turnos ninguém consegue causar ferimento a ninguém, e no 4 acabou. Ou o contrário, né? E vamos dizer que eu ouvi vocês falando aí por 1h30 e estou interessado em ver aí da colé do Savage Worlds. Como é que eu prossigo? Cara, a primeira coisa que você precisa é do livro básico. E o livro básico, como eu falei, ele é um livrinho A5 de 300 e poucas páginas, o que torna ele um livro mais acessível em parâmetros comparado com o calhamaço gigantesco de 400 páginas ou sistemas que você precisa de 3 livros para jogar. Não sei de quem eu tô falando, mas segue a vida. Então você vai no site da editora Retropunk ou na sua loja de sei lá, jogos de RPG e board games favoritos e vai procurar o jogo Savage Worlds. Dito isso, você vai comprar o livro básico e é mais ou menos só isso que você precisa. A não ser que você queira um cenário específico, mas o livro básico já serve para você criar as suas próprias aventuras. Inclusive ele vem com sugestões de aventuras e você pode pegar daí e ver o que você acha dele. E assim, se você ainda tá incerto e não quer comprar o livro, o PDF eu acabei de olhar aqui e tá por R$35 e já vem tudo que você precisa para jogar. Mas se você tá incerto, ou então, mas eu não sei fazer uma aventura de Savage Worlds, mas eu não sei criar personagem ainda.
Tem três test drives que são formas compactas, em que eles têm as regras básicas, muito do que a gente falou aqui. Amostra grátis. É uma amostra grátis, só o mínimo necessário. Tem um pequeno cenário para você jogar, porque, como a gente falou, o sistema é genérico. E tem uma pequena aventura e personagens prontos. Então tem ali, ó, não sei criar personagem, não sei criar aventura. Vai lá, pega um desses test drive e joga. Então, o mínimo do mínimo que você precisa é o kit de dados ou um rolador no celular. Funciona perfeitamente igual. Alguma coisa para marcar e o test drive. Exatamente. E amigos, ou não, ou joga sozinho também. Joga com os Agora eu amigos. acho que... Mas tem um detalhe também, né? Se você gosta de fantasia medieval, vem do D&D, tem o Pathfinder também. O Pathfinder versão Savage Worlds, que tem também a versão brasileira, que ele dispensa o livro básico, ele já tem as regras básicas nele. Então ele é o único cenário que eu conheço de Savage Worlds que tu não precisa do livro básico. Tem o Solomon Kane também. Mas eu tô falando do Savage Worlds atual, né? Solomon Kane. Tá. Eu não tô falando da época da Caronchina, não. Eu tô falando do sistema atual, a gente tem só o Pathfinder, que tu pode comprar, que ele é um livro básico já com as regras pra jogar fantasia medieval. E é isso. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre o sistema, sobre aonde encontrar, a gente vai deixar o link pros test drives e pro PDF do Savage Worlds em português aqui nas descrições. Uhum. Uma ficha de personagem também, pra você olhar se quiser. E vale ressaltar, antes da gente encerrar, que a comunidade do Savage Worlds é extremamente ativa, é extremamente prolífica e é extremamente disposta a ajudar. Então, se você tem dúvidas, cola lá no grupo e pergunta. Se você quer uma aventura interessante e não tá a fim de escrever, tem muita aventura pronta, pagas ou gratuitas. Você quer ideias de personagem? Tem muita gente produzindo. Então, não vai ser por causa disso que você vai deixar de jogar Savage Worlds, porque tem muito conteúdo feito. E suporte também tem mais de uma editora, né? Tem a Retropunk que traz o básico, mas tem outras editoras também que publicaram e estão publicando Savage Worlds, como a Odyssey, né? Que está publicando atualmente. Teve já outras editoras que produziram outros... Podia ter mais? Podia. Né? Assim, estamos sempre aceitando mais, mas assim, tá bom com o que tá, mas aceito mais. E além das comunidades, você pode encontrar no Discord, a gente vai ter um link aqui na descrição também da comunidade do Discord, que tem para mais de 200 pessoas lá. Tem o grupo do WhatsApp, que é bem ativo, que a galera coloca dúvidas e às vezes compartilha algum material próprio. E tem o grupo do Facebook também. Então a gente vai deixar todos esses links aqui no comentário para você se juntar a nós. Venha, você também. É isso, jogue Savage Worlds. E é isso, galera. Beijão. Que venham mais 8, 10, 15 anos aí do cast. Feliz aniversário pra nós aí. Yeah! É verdade! Rolou 2d6, você tem que tirar um valor igual ou Eita! Foi mal.